Olá, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade e, com certeza, vamos finalizar o capítulo 41 de Isaías. E antes disso, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, mais uma vez, meu Pai, nós nos reunimos aqui, meu Deus, com a única e exclusiva, meu Deus, com o único e exclusivo objetivo, meu Pai, que é para saber o que o Senhor quer falar conosco. Sim, meu Pai, porque mesmo, meu Pai, que quem esteja falando seja eu, Dona Lília, ou quem quiser que seja, nós, meu Pai, acreditamos, meu Pai, que é o Senhor falando através de nós, porque nós somos instrumentos na mãos do Senhor. E aqui também estamos sendo como instrumentos, porque, meu Pai, nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Então não deixa, meu Pai, que nada que venha ser dito aqui seja uma mera opinião, não. E até se for uma mera opinião, meu Pai, que seja para contribuir, que seja para somar. Porque nós não queremos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, meu Pai. Nós queremos ser apontadores de caminho. Nós queremos ser pessoas, meu Pai, que vão fazer com que as outras pessoas se aproximem e conheçam o Senhor. Eu entrego, meu Deus, tudo que vai ser feito, meu Pai, aqui nessa meditação que vai ser dito em tuas mãos, meu Deus. Na certeza, meu Pai, que já deu tudo certo, que até o que era para dar errado já deu certo. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Vou tentar fazer um resumo só rapidinho aqui, né? No início do capítulo, basicamente do primeiro versículo até o versículo 14, né? 14, 15, 16. Ali a gente vê, né, que Deus está tentando quer convencer o povo de Israel e mostrar também para os inimigos quem ele é. Deus começa se apresentando, mas a gente já tinha dito, né, que o que parece mesmo é como se fosse um tribunal e Deus está colocando ali as provas à mesa, mostrando quem ele é, mostrando o que ele pode fazer e mostrando o que ele fará, né? Até porque está tratando de uma profecia, então tudo isso é o que nós vimos até agora. Além disso, depois de tantas promessas mostrando para o povo que ele seria com o povo, ele também é, mostra para o povo o que, que ele espera do povo. Depois de tudo que ele vai dar ao povo, Deus espera algo em troca. E o que ele espera em troca é o nosso servir, a nossa servidão. E ele mostra para a gente exatamente essa personalidade, né, de quem vai servir, né? Ele mostra que nós temos que ter as nossas raízes fortalecidas, né? Quando a gente pensa em raízes fortalecidas, claro que é na palavra de Deus, e é claro que a gente precisa do Espírito Santo, porque sem ele não tem condições. Então ele fala para o povo que o povo vai precisar se fortalecer porque as guerras vêm, os problemas vêm, e tudo isso que eu estou falando serve tanto para aquela profecia daquele momento, mas é o que ele espera de nós hoje também. Então nós que eles e que nós tenhamos, né, venhamos a exalar o bom perfume através do nosso testemunho diário, através das nossas atitudes, das nossas reações, do que a gente fala, do que a gente veste, do que a gente pensa e que nós venhamos ser servos que também venhamos apontar caminhos e que esse caminho seja o único, que é o caminho do Senhor Jesus, que é o único caminho que leva até a salvação. Então, fazendo um resumo, né, básico, é onde ele finaliza aqui no versículo 20 dessa parte, né, dessa tomada, falando que tudo isso é para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. E eu, assim, entendi que esse o criou o servo,
criou alguém forte, tirou, tirou aquele povo da idolatria, e não só da idolatria, mas eram pessoas que estavam com muitos problemas, não sei, né? A depressão, como já foi dito, né? A Babilônia, ela extrapolou todos os tipos de castigo que poderia ter sido feito, todos os tipos de tratamento que poderia ter dado a um escravo, eles extrapolaram tudo. Então, o povo estava abalado psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, de todas as formas. E quando ele fala que o criou, foi justamente porque ele passou para o povo essa força, pediu para o povo se fortalecer e se juntar a ele, que é o que a gente vê, né? Desde o primeiro versículo. Ele pede para o povo se juntar a ele e para que o povo consiga ter mais intimidade com ele, para partir daí sim, ele conseguir criar servos fiéis e servos fortes que vão permanecer, porque aqui, né, ao longo do tempo, a gente vai ver que a idolatria é algo que não vai acabar, né? A guerra, as perseguições, elas não vão acabar. Mesmo o povo vai ser aqui liberto, mais para frente a gente vai ver que o povo vai ser liberto, mas isso não vai acabar, tudo que não vai acabar é que até hoje a gente passa. Os problemas podem ter mudado, entre aspas, né? Por conta da evolução mesmo, mas são os mesmos tipos de prisões, né? São prisões espirituais mesmo, porque se a gente seguisse a palavra, mesmo com tudo que está acontecendo, ainda assim teriam coisas que a gente ia passar, porque a palavra de Deus diz que a gente ia passar. Quando ele fala que no mundo tereis aflições, é uma profecia. Então você vai passar por aflição. Não é tipo, no mundo tereis, certo, mas não quer dizer que eu vou ter. Não vai. Sinto muito, mas a verdade é essa. Vai ter, porque quando ele fala que você vai, é porque vai, ponto, acabou. A palavra de Deus não volta atrás. Então, quando ele fala que no mundo tereis aflições, sim, você vai ter aflição, só que ele fala que é para a gente não se preocupar, porque ele estaria com a gente. Então, essa é a é só um resuminho para a gente entrar aqui no versículo 21. Se alguém já tiver alguma dúvida, não sei se vocês conseguiram ver o vídeo da. Ah, não lembro qual foi o dia, o último vídeo. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, já quiserem falar alguma coisa antes da gente entrar no versículo 21, fique à vontade. Na Lilian, se quiser fazer alguma consideração também, antes da gente entrar, fique à vontade. Alguém? Não, senhora, pode seguir em frente. Ninguém? Vamos seguir. Versículo, Isaías, capítulo 41, versículo 21. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Então, aqui, a gente já vê, estava agora há pouco conversando com a Ana Lília, né? Que a gente já vê que Deus, ele começa, eu não gosto de usar essa palavra não, mas é provocar não no sentido chulo da palavra, né? Mas é o provocar no sentido de incitar o povo que estava ali, os idólatras, aqueles que fizeram mal ao seu povo, idolatrar eles a começarem a apresentar as suas causas. Porque lá no capítulo 21, ele fala: calai-vos perante a mim. Mas no final do versículo ele fala: então falem, cheguemos-nos e pleiteemos juntos. Ou seja, ele já tinha prometido em algum momento, né, mesmo que seja de maneira figurativa, que ele iria deixar o povo falar. Apesar de que a gente vai perceber que não é que o povo vai falar, até porque tudo que Deus vai falar aqui é de maneira retórica, até porque ele já sabe. Ele já sabe que o povo não vai ter o que apresentar. O povo não vai ter nenhuma demanda. Deus só está aqui mostrando mais uma vez, apesar de não ser necessário, mas ele ainda assim está mostrando mais uma vez a sua força. Está mostrando para eles o que eles vão enfrentar. Está mostrando para eles quem é ele. Então, ainda assim, ele diz: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, e alegai as vossas razões. Ou seja, o motivo, né? Quais são os motivos
pelos quais vocês fizeram tudo o que vocês fizeram com o meu povo. E depois ele começa aqui a falar já sobre aquilo que a gente sabe que é uma das coisas que talvez, não sei, possa falar uma besteira, mas acho que é uma das coisas que mais provoca mesmo a ira do Senhor, que é a idolatria, porque a idolatria é quando você transforma o Senhor realmente em nada. É quando você passa a dar glórias a um Deus que não é o Deus, que não é o nosso Deus. Então, acredito que para ele realmente não é à toa, né? Que é o primeiro mandamento, né? Que está escrito lá tá escrito lá no livro de Êxodo, né? É o primeiro mandamento, que justamente era o que para Deus era muito importante, era a base de tudo, que é a quem você vai servir. É a sua escolha, né? A idolatria é a sua escolha de quem você vai servir. A partir daquilo ali que você escolhe e que você decide a quem você servir, vem as outras coisas. Porque, poxa, não vai matar, não vai roubar, certo? Mas se o teu ídolo acha que isso tá ok, tá bom, não interessa mais não matar e não roubar. Se você lá na frente, desde o primeiro, você já decidiu que você vai idolatrar outro, que você escolheu outro para ser o seu guia, ser quem vai, né, guiar os seus pensamentos e guiar os seus caminhos. Versículo 22. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumprirão, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. E aqui é, é muito parecido com o que Eliseu, com o que Elias fez, né? Ele também provocou o povo naquele momento para que o povo invocasse o seu Deus. E aqui Deus também está falando para o povo: bom, seus ídolos não são fortes? Bem, você não acredita tanto nos ídolos de vocês? Não foi justamente por conta dessa idolatria que vocês se afastaram de mim? Ou por conta dessa idolatria que vocês fizeram isso para o meu povo? Então agora venha e anuncie. Faça como eu faço, faça como eu fiz. Anuncie aqui, fale sobre profecias, relate coisas anteriores que vocês profetizaram e que aconteceram, ou coisas anteriores que vocês profetizaram que ainda vão acontecer. Me convença de que os seus ídolos, eles são capazes de fazer isso, assim como eu fiz, assim como eu faço. Versículo 24. Anuncia-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Então aqui ele fala, né, ainda sobre as profecias, né, futuras, que ele pede ainda que eles tentem fazer, né, promessas e assim, até você se pergunta, pô, mas se eles falassem, como é que Deus ia saber? Bem, ele é Deus, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, ele pede ainda para que apresente para eles essas profecias, assim como ele fez. E aqui ele ainda fala é, sobre a questão de proteção, provocando mesmo. Será que você é capaz de fazer o bem ou fazer mal para que a gente se assombre e para que a gente veja que vocês estão fazendo isso? Mas é claro que isso daqui é quando o povo se volta para ele, né? Porque a gente viu que, de certa forma, o povo, a Babilônia foi capaz de fazer o que fez com o povo de Israel, mas que também foi uma promessa de Deus. Então, até mesmo quando foi para fazer mal, foi pela permissão dele. Então, ele se mostra, é, ele mostra o poder dele, mesmo quando algo de mal acontece, porque, querendo ou não, foi o que o povo plantou.
E quando a gente traz para a nossa vida, é a mesma coisa. A gente só acha que Deus está conosco, né? Quando eu falo a gente, é de modo geral. Eu sei que aqui nós somos pessoas com o Espírito Santo, pessoas que têm um certo entendimento, mas de modo geral, quando é, é, as pessoas elas só conseguem acreditar que Deus está com ela quando está arrebentando, quando está dando tudo certo. Mas se porventura algo der errado, na mente delas, poxa, não acredito, Deus não está comigo, Deus me deixou. E quando, na verdade, querendo ou não, ali ainda é o poder de Deus se mostrando, porque ele te deu o livre-arbítrio. Você tomou uma decisão. Essa decisão deu errado. Você tem que colher os frutos, as consequências dos seus atos. E, mais uma vez, ali é Deus mostrando o poder dele, porque, apesar dele ser dono do ouro, da prata, dono de tudo, ele nos deu o livre-arbítrio. E essas escolhas mostram também o poder dele através das nossas escolhas. E a mesma coisa foi com o povo aqui. Ele se mostrou poderoso quando ele falou sobre uma profecia que ia acontecer com o povo, que ele já sabia que ia acontecer, e para cumprir a promessa dele, aconteceu. Claro que a gente vê que toda a sua ira, a sua revolta contra a Babilônia, porque eles extrapolaram, né, contra o povo, não era para eles chegarem ao nível que eles chegaram, mas ainda assim, eles viram que fazendo bem ou fazendo mal, eles conseguiram ver o poder de Deus e ele pede para que os deuses, para que eles façam os deuses fazer a mesma coisa que ele fez, o que a gente sabe que não vai acontecer, né? Nunca. 24. Eis que sou menos, eis que sois menos do que nada. E menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Oxe, aqui é muito forte, né? Porque ele, como eu falei, né? Não é um diálogo, né? É um monólogo aqui. Porque realmente são retóricas. Porque ele, ele só está, na verdade, falando mesmo para o povo que os deuses deles não significam nada, que eles não vão fazer nada, que eles não são nada. E pior ainda é quem escolhe esses deuses, porque trocam Deus por esses deuses que não são nada. Se próprios deuses não são nada, imagine aqueles que escolhem esses deuses. É o que ele chama ali, abominação. Então, aqui já mostra a ira de Deus. E assim, o que fica claro aqui, que mesmo nessa parte, poderia ser algo que ele tivesse se dirigindo apenas aos povos que mantiveram Israel em cativeiro. Mas não, a gente sabe que o povo, os 70 anos, né, que o povo passou lá no cativeiro, foi, foi um tempo, desculpa, foi um tempo que, infelizmente, eles acabaram se envolvendo também com a idolatria. Afinal, tudo começou por causa da idolatria. Foi a idolatria que fez Deus fazer toda essa profecia e passar por tudo que eles passaram. Então, aqui também já é uma maneira de Deus, além de passar para os que atentaram, né, contra Israel, mas também mostrar ainda para o povo o seu poder. Porque ele está mostrando, olha, é isso mesmo que vocês vão escolher? Vocês vão escolher esses deuses que não são nada, abominações? É isso mesmo, você tem certeza? Ao invés de escolher um Deus que promete e cumpre, promete e cumpre, promete e cumpre, vocês têm certeza disso? Então, ainda para mim, ainda é ele também falando também com o seu povo, né? Ou com o povo, que ele ainda não chama de seu aqui, né? Mas com o povo, os povos. Capítulo não, versículo 25. Do norte suscito a um, e ele vem. A um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome. Pisará magistrados como lodo, e como oleiro pisa o barro. E aqui, né, fica bem claro que ele está falando do rei Ciro, até porque é o rei Ciro que vem para
para libertar, né, o povo da, da, da Babilônia, libertar do cativeiro. E assim, eu tentei procurar um pouco sobre a genealogia, né, do rei, mas realmente ele não foi muito importante no sentido disso, ele só estava ali para poder cumprir mesmo a promessa de Deus, então não tem muitas informações na Bíblia em relação à genealogia, mas o que eu deu para ver assim por alguns historiadores é que nessa parte do texto, quando ele fala que sobre o norte, né, que seria falando sobre a origem do pai e em relação a, ao nascimento do sol seria a origem da mãe dele, né? São algumas informações que só mesmo historiadores trazem, mas também não é muito importante. O que é importante aqui é que Deus está trazendo essa profecia, né? Está mostrando para o povo que ele vai libertar o povo, que ele vai trazer alguém que vai libertar o povo. Ou seja, ele está mostrando aquilo que ele fala logo no 22. Está pedindo para o povo trazer profecias, para o povo anunciar coisas que ainda hão de vir. Será que você é capaz? Bom, eu sei que você não é capaz, porque você não é nada. Você é menos que nada. Mas eu sou tão capaz que eu vou falar agora o que vai acontecer. Do norte suscita um. E ele vem. Então aqui é uma promessa, mas já é Deus garantindo que é certo. Além de ser uma promessa que ele sabe que vai acontecer, é certo, é algo que não tem como não acontecer. E aqui, mais uma vez, ele mostrando o poder dele, mostrando quem ele é. E aí ele fala, né? E ele invocará o meu nome, né? Porque vai ser alguém que vai fazer de acordo com a palavra de Deus. Então, vai ser para glorificar o nome de Deus. Pisará magistrados como lodo, e como o oleiro pisa o barro, porque ele vai destruir mesmo o povo. E quando eu falo aqui magistrados, eu entendo que aqui vão ser pessoas tanto de alto escalão, mas quanto de baixo escalão, e que para ele vai ser o mesmo que nada, porque ele vai vir para destruir todos que tentaram contra Israel, que extrapolaram contra Israel. 26. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Qualquer coisa, só Tá levantar a mão. cansada? Hã? Tá cansada? Né, cansa um pouquinho a Caramba, tá voz. bom. Deixa eu falar isso aqui rapidinho só com o pessoal, enquanto você descansa. Toma água. Pessoal, para que não haja uma confusão, eu acho que vale a pena a gente dar uma avaliada nesse mapa aqui. Estou compartilhando aí com vocês, porque a gente acabou de ver que ele, no verso 25, né? Eu tenho suscitado vou falar como está na minha versão, tá? É a mesma coisa. Tenho suscitado um proveniente do norte. E por que que ele fala do norte? Já que no verso 2 ele falou que era do leste. Estamos falando de duas pessoas distintas, de duas situações distintas? Não estamos falando da mesma pessoa de fato. E é bem interessante que ele fala que vai trazer uma pessoa. A gente sabe que é um império que vai ser usado para libertar Israel, Judá. Mas, de fato, não é esse império. É o Ciro mesmo, só ele. Então, no verso 2, quem suscitou o justo homem proveniente do leste? Tá? Então, por que que ele fala norte? Por que que ele fala leste? E é mais ou menos aí como a Paloma, ela suscitou o caso da paternidade dele. Não, o pai era Medo, né, da Terra da Média. Se a gente for comparar, está ao norte de Jerusalém. Ah, e a mãe era persa. E se a gente for comparar, está mais ao leste de Jerusalém. Então, estamos falando da mesma pessoa.
Porque o império que é suscitado é o império Medo-Persa. Medo da Média, Persa da Pérsia. Então, é o Ciro. Realmente, isso aqui não tem como a gente duvidar. No verso 25, ele ainda repete o leste de novo. Não usa exatamente esse termo, mas ele fala de onde nasce o sol. De onde é que nasce o sol? Japão? Não, necessariamente. No leste. Então, ele está fazendo uma referência geográfica, e a gente vai ver isso aqui, né? Eu tenho suscitado da mesma forma como ele falou lá no 2, ele vai falar agora novamente 25. Tá? Proveniente do norte, e ele virá. Desde o nascer do sol, ele invocará meu nome. E o Ciro, ele tomou sim conhecimento dessa profecia. Quando ele nesse momento, ele ainda não sabe. Mas quando ele invade a Babilônia, ele não tem esse conhecimento de que ele já era um anunciado dentre os escritos de um profeta de Deus, que era o Isaías. Ele não tinha esse entendimento, mas depois que ele invade a Babilônia, ele tem acesso a esses documentos. Por quê? Porque Daniel estava lá na Babilônia preservando algum conteúdo que vinha da origem dos judeus, né? Então, dentro da Babilônia, eles tinham lá a seção de documentos, uma biblioteca. Não saberia dizer exatamente para vocês o que, né? Qual era a instituição, mas os papiros de Isaías, melhor, papiros não, os rolos de Isaías estavam lá, dentro da Babilônia, no palácio ou numa biblioteca. E Ciro teve acesso, de alguma forma, a esses documentos. Depois que eles invadiram, Ciro se mantém no poder por algum tempo, tempo suficiente para libertar Israel. Então, quando ele tem acesso a essa documentação, ele vai e cumpre. E ele liberta Judá, como que entendendo que ele tinha uma missão divina. Tá bom? Então, o texto vai apontar para isso. Né? Desde o nascer do sol, ele invocará meu nome. E ele esmagará, na minha versão está príncipes, magistrados, mas é como Paloma falou, pessoas do alto escalão, governantes, né? Nobres, as pessoas que estão dominando aquela nação, né? Que ainda é o Império da Babilônia. Então, ele vai passar por cima de quem se opuser. Né? Então, todos aqueles. Quem é que vai se opor? O povo? Não, o povo é escravo, sim. O povo não se opõe a porcaria nenhuma. Quem vai se opor são os líderes, os dominadores, que eles não vão querer perder os seus postos, né? Eles podem, então, se levantar, se rebelar de alguma forma. Então, uma estratégia imperialista é derrubar logo esses governantes, influenciadores dentro das nações. Há uma tentativa, muitas vezes, de submeter, matar o rei e submeter o restante. Outras vezes, acaba matando todo mundo. O texto aqui fala, em outras passagens a gente vê também na Bíblia, apontando para a destruição realmente da Babilônia. Então, de uma forma mais abrangente mesmo, tá certo? Então, a Babilônia vem a ser destruída de fato. E ele esmagará os príncipes como alguém sobre o pilão e como o oleiro pisa o barro. Então, o texto ele quer descrever, lembrando que é sempre uma linguagem poética, metafórica, mas de uma forma que a gente compreenda. Vai ser algo avassalador. O que vai acontecer é avassalador. A Babilônia, a essa altura do campeonato, esse mapa não é o mapa atual do momento que Isaías está aqui falando. Por que não? Porque a gente sabe que a Babilônia também
dominou o Egito, aqui no mapa está fazendo essa distinção ainda, tá? Então não reflete a verdade. Mas é um mapa que eu trouxe porque mostra bem aqui designada a Pérsia e a Média, e eu queria fazer essa pontuação para que a gente esteja preparado quando as pessoas vierem, mas era do leste, agora está do norte, a Bíblia está errada, está se contradizendo. Não, não está se contradizendo. Estamos falando de um império que é composto de duas grandes nações, fora outras pequenas nações que estão abarcadas nesse bojo, mas as grandes nações, da Média, da Pérsia, entre outras. Deu para respirar, Paloma? Pode continuar. Vamos lá. Dando continuidade aqui em Isaías 26, versículo. Quem anunciou isto desde o princípio, a fim que o possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Então ele está perguntando, né? A mesma coisa que ele trouxe ali no 22 e no 23. É, quem, quem poderia fazer isso? Quem foi que anunciou desde do princípio até o fim o que vai acontecer? Quem foi? Não foram vocês. Para que você falasse, é isso mesmo? É isso que vai acontecer? Não, e não tem quem anuncie. E não vai ter quem me diga nada, porque ele sabe que ninguém vai ouvir as suas palavras. Por quê? Porque eles não são nada, eles não são ninguém. Eles não têm credibilidade, assim como um Deus tem, para que venha anunciar boas novas, como a gente vê agora no próximo versículo, inclusive. Eu sou o que primeiro disse a Sião: Eis, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. E justamente ele vai trazer para Israel essas boas novas, porque o rei vem libertar eles, como eu estava conversando também, né? Mesmo diante dessa libertação que o rei vai trazer para o povo, ainda assim eles vão ter escolhas, né? Ainda assim eles, eu estava olhando, né, sobre a parte histórica, a questão do tempo, né? É, o cativeiro durou mais ou menos 70 anos, né? Não, certamente 70 anos. Só que quando a Pérsia invadiu a Babilônia, não foi de imediato que houve aquela evasão. Todos que eram escravos, saíram, pronto, acabou, Deus libertou. Não, não foi dessa forma, né? Até porque o livre-arbítrio ele se manteve. O livre-arbítrio de Deus não acabou. Um minutinho só que eu vou botar meu celular para carregar, mas é coisa rápida, um minuto. Voltei. Então, não foi dessa maneira. A Pérsia chegou, invadiu e todo mundo foi embora. Não. Até porque Deus, ele mantém o livre-arbítrio dele. E as pessoas, elas ali, né, escutaram tudo, né, aqui que Deus estava falando, todas as profecias, e elas ainda assim escolher se elas iriam acreditar nisso daqui ou continuar. E é claro, assim como a gente pode trazer espiritualizar para os dias de hoje, nós temos pessoas que escutam as mesmas coisas que a gente escuta e que hoje não estão no mesmo nível que a gente. Quando eu falo nível, não é que a gente seja melhor do que ninguém, mas o que a gente tem dentro de nós é melhor do que qualquer coisa. E as pessoas, elas escutaram as mesmas coisas que a gente, só que a diferença é que a gente fez uma escolha. E eles também vão ter essa escolha. Então, a gente vai ter aqui pessoas que
automaticamente vão dar glória a Deus, como ele fala também aqui no texto, né, pelas maravilhas que elas vão ver que Deus fez por elas e vão querer sair dali e servir a eles. Mas a gente com certeza aqui também vai ter pessoas que vão ouvir, mas ainda vão pensar o que que vai ser. E tem aquelas que vão permanecer, porque se acostumaram, se acomodaram. A fé se acomodou ao ponto que para elas tanto faz. Se acostumaram a viver ali na escravidão. Apesar de ser algo tão ruim, mas tem pessoas que se acomodam com o problema. Se acostumam tanto que aprendem a conviver com o problema ao invés de resolver. Então a gente espiritualizando e levando em consideração também o que eles estavam passando, a gente sabe que mesmo tendo essa pessoa que vai, esse rei que vai trazer essas boas novas, que é a libertação do povo, que vão ter pessoas ainda que vão ficar, infelizmente. Assim como também hoje, né, vão ter pessoas que vão ficar. Que não será a gente, tá, pessoal? Só para ficar claro. Não seremos nós. E no 28, quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Ou seja, não tem ninguém. Nenhum desses deuses vai ser capaz de suscitar alguém através de uma profecia, que essa pessoa venha, apareça e faça tudo o que ele está dizendo que a pessoa vai fazer. Não vai ter ninguém para prever o futuro. Não vai ter ninguém que possa prometer a salvação. Não vai ter ninguém que vá prometer que vai enviar o Senhor Jesus para a gente, para que hoje a gente tenha acesso a Deus. Não vai ter. Não vai ter ninguém que vai poder fazer tudo isso por eles. E lá no 29 ele diz: Eis que todos são nada. As suas obras são coisa nenhuma. As suas imagens de fundição, vento e vácuo. Ou seja, né, ele condena aqui e ele diz para eles o que significa a idolatria. A idolatria, ele já deixa bem claro, né, que a sua ira, né, contra a idolatria é que ele fala que eles não são nada, ou seja, é como se ele tivesse dado aqui a minha advogada não está aí, né, para me ajudar, mas é como se ele tivesse dado a sentença, né, aqui no final do julgamento. Bem, no final de tudo, o que eu entendi é que vocês não são nada, suas obras são coisa nenhuma, e suas imagens também não são nada. Ou seja, vocês são nada vezes nada que dá nada, e é isso mesmo. Então, no final do texto, ele, né, dá o seu parecer sobre os ídolos. E ele deixa bem claro: bem, você não me apresentou nada, as suas obras não representam nada para mim, você não me trouxeram nada e vocês continuam sendo nada. Mas não, eu não. Eu sou aquele que estou prometendo e vou cumprir todas essas profecias e vocês vão ver se cumprir tudo isso que eu estou falando. E assim, de modo assim a concluir esse capítulo, né? Até que vocês falem algo, o que eu achei bem legal é que é um capítulo que se você fosse pegar uma pessoa hoje, que não conhece a Deus, você poderia usar ele. Ele é o capítulo completo, porque ele leva você a pegar uma pessoa, né, que estava distante de Deus, até ele provar para ela quem é ele, e ele dá o veredito dele. E é claro que aqui a gente acaba passeando pela Bíblia, nos leva a outros entendimentos, então eu achei muito legal, e não é à toa que o livro de Isaías foi considerado a mini Bíblia, porque ele é muito completo. E esse capítulo, para mim, foi um capítulo muito completo. Se a gente lê ele uma vezinha só, a gente. Não, aqui mais um capítulo. Não, mas é um capítulo que ele tem começo, meio e fim. Porque tem muitos, né, capítulos de Isaías que são mais introdutórios, que trazem sobre algo específico, mas o que eu gostei dele não, ele tem um início, um meio e fim, ele é bem completo e a gente consegue com ele entender a magnitude, né, do Senhor e o amor que ele tem por nós, porque
Ele fez questão de provar quem ele era e o que ele podia ser se o seu povo se voltasse para ele, mesmo quando ele já não precisava mais fazer isso. E ele faz questão de mostrar isso para a gente todos os dias, porque ele que é o dono da nossa alma. Ele sabe, se ele decidir que amanhã eu não vou acordar, não precisa acontecer nenhuma tragédia, não. É só parar de respirar. Não precisa acontecer algo tão grande. Então, só por isso já é um motivo para a gente falar: não, Senhor, obrigado, obrigado. Porque Ele é dono de tudo. Então, eu achei bem interessante a parte da descrição, né? Infelizmente, não sei se todos estavam aqui no último, na última meditação, mas a descrição sobre as características do servo, mas o capítulo 42 a gente vai falar sobre o Senhor Jesus e, bem, melhor, melhor característica do que possa apresentar o Senhor Jesus não existe, né? Então aqui só foi um aperitivo para o que está por vir. E é isso. Por favor, falem. Dona Cida, pode falar, Dona Cida. Dona Cida chega, eu tô com um susto. Oxe, é comigo mesmo? Paloma já falou aí, né? E sobre a idolatria, eu estava aqui pensando na terça-feira passada, assim, se é essa outra. A gente pegou, eu, eu e Dona Ana, nós evangelizamos um rapaz que ele sabia a Bíblia assim, de frente para as costas, de costa para frente, dizia os versículos. Eu disse a ele, eu não sei, eu acho bonito a pessoa que sabe, né? Aí, conversando com ele, conversando, a gente viu que ele é um capeta enganador mesmo, a vida desse homem. Ele disse que ele tinha carteirinha de São Francisco, que isso, que aquilo, e que regia, que a igreja, eu não sei se eu posso falar, que era a mãe de todas as igrejas. Aí eu parei assim, aí ele pegou e disse assim: Deus usa os sábios, os loucos, para confundir os sábios. Aí eu peguei, olhei para a cara dele, dentro dos olhos dele. Aí disse, e Deus usa os sábios, né, para alertar os loucos. Porque a gente, eu não sei a Bíblia de frente para as costas, mas eu sei que Deus, né, ele é o único. Não tem outro. Foi ele que fez os céus, a terra, e ele odeia a idolatria. Aí, quando eu falei isso, eu acho que o diabo se revoltou. Aí eu disse, olha, Deus não é Deus de confusão. A gente vai, se o senhor quiser oração, está o ponto de oração ali, o obreiro está ali para orar, para falar mais para o senhor. Então, mas conversando com ele, a gente via que ele sabia tudo, mas era cego. Ele sabia, mas não conhecia o Deus da Bíblia. Sabia a Bíblia toda, mas não conhecia, e é o que está acontecendo com muitos cristãos. Eles sabem a palavra, mas não conhece a profunda grandeza de Deus. Porque Deus é que fez os céus, a terra, e como Paloma disse, Dona Paloma disse, a idolatria. Como é que o ser humano é capaz de fazer uma imagem, né, e se prostrar diante dela, sendo que Deus, que é o único, né? Isso aí que ficou para mim. Eu fiquei assim, revoltada, mas eu disse, dona Ana, vamos lá. Aí o cara mostrou um bocado de coisa. Olha, preste atenção. Eu disse, eu estou prestando, só que eu estou fazendo o trabalho aqui, eu estou ganhando almas, eu estou prestando atenção no que você está falando aí. Aí mostrou o que ele pregou, o que ele postou, um bocado de bobagem. Me deu uma vontade de dizer, mas eu fiquei calada, né? Eu disse, olha, deixa eu quieta. Eu estou prestando atenção. Vá falando aí que eu estou prestando atenção. Eu estou cuidando aqui das outras almas que estão passando. E ele se revoltou comigo, viu? Ou a senhora não Mas deu é isso atenção aí. a ele? Pois é, ele estava revoltado.
falando com a dona Ana, conversando com ela. Olha, olha, eu digo, eu estou olhando, eu estou vendo. E ele ia, mas é isso. As pessoas pensam que conhecem a Deus, né? Só porque sabe a palavra, mas não conhece esse Deus grande e poderoso. Ó, a senhora falando nisso aí, hoje a gente foi numa loja de artesanato que tem aqui próximo, e não sei que peixe é que tem, mas tem um bendito de um peixe cuja espinha se parece com a tal da senhora dos outros lá. E enquanto eu estava esperando o Marcelo, aí eu estava na porta da loja, esperando o Marcelo chegar, e aí chegou uma senhora falando: Ó, eu quero saber da espinha do peixe que parece com a imagem de não sei das quantas, da senhora de não sei da onde. Aí eu falei: deve ser aqui mesmo, senhora, deixa eu chamar aqui. Aí eu chamei a moça, né, que estava me atendendo: Ó, tá procurando aqui a espinha do peixe. Ah, a espinha do peixe. Aí já sabia o que era. Velho, vocês acreditam que era a espinha, espinha do peixe, era a espinha. A espinha do peixe é um pouquinho arqueada. Então ela começa fininha e na hora forma uma cabecinha. Pronto, encasquetaram que a tal da cabecinha é a cara lá da senhora do não sei das quantas lá. E aquilo eles reverenciam. Vê se não é uma jumentice. Não, não tem como, cara, você levar um negócio desse a sério. Não tem como você levar a sério. Aí quando eu fiquei ouvindo, né? Tentando entender que diabo de espinha de peixe era essa. E aí, enquanto eles estão lá comentando, eu falei, não, gente, é muita cegueira. Aí a mulher chegou com a tal da espinha de peixe, um negocinho assim, desse tamanho mais ou menos, uns 10, 15 centímetros, e guardando com todo carinho, não, não pode quebrar, que não sei o quê, e aquilo se tornou santo, era a espinha de um peixe. É realmente complicado. Por isso que Deus conclui, é, eis que eles todos são vaidade, são obras, suas obras são nada, suas imagens fundidas são vento e confusão, porque de fato não há divindade naquilo, não há poder de Deus, não há criação de Deus, aliás, que justifique esse nível de adoração. Eu acho bem interessante quando Deus chega lá, ó, mantenham-se em silêncio, né? Ele começa no verso 1 falando isso, fiquem em silêncio, né? Porque ele vai começar a falar. Aí ele discorre, faz algumas perguntas e no final ele fala: Eu observei e não havia nenhum homem exatamente entre eles, não havia nenhum conselheiro que, quando eu perguntei por eles, pudesse responder, né? Então, ele manda todo mundo ficar calado, depois ele faz as retóricas dele, ninguém responde nada e ele define: Então, é isso aí, tá? Vocês são tudo vazios, né? Vocês são tudo nada, menos que nada, né? Então, Deus maravilhoso. Enquanto o Paloma falava, ela falou muito sobre o poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus, procede perfeitamente. Mas eu fiquei aqui incomodado na hora querendo falar, mas deixa ela explanar o pensamento dela, porque é mais do que o poder de Deus, é o domínio, o controle realmente dele sobre todas as coisas. Controle. Vai ser assim, vai ser assado. E ele fica lá inquieto, porque ele percebe as dúvidas que estão dentro dos corações do seu povo, e ele fica lá inquieto, querendo convencê-los de que, gente, como é que vocês estão confiando na espinha do peixe, sendo que eu sou capaz de falar sobre passado, presente e futuro e fazer com que tudo se cumpra, porque está tudo sob o meu domínio, né? Eu acho que fica uma palavra mais ampla, mostra realmente, né, a capacidade dele, a capacidade de Deus, que é de fato de dominar. Enfim, ele domina toda a criação. Fala, Cristiane. É isso aí, dona. É a espinha do peixe. Agora, essa espinha aí tá até mais bonitinha, viu? Porque a que eu vi lá não tinha nem esse pezinho. Era uma espinha mais fina ainda. Devia ter tirado a foto para trazer para vocês. Fala aí, Cristiane. Boa noite. Boa.
Olha, tinha nada para falar. Não, Hum. eu fiquei É, esses dias. é, eu é fiquei esses dias broxante, sem viu? participar. Aí só tô aqui como ouvinte hoje, Se não aprendendo. falar nada, vai ter que orar, hein? Melhor falar. Bota ela para orar. Maiana, Isso não pode. Da outra vez, eu orei. Da última vez que eu ó, participei. vai orar de novo. Fala, Maiana. Deus, ele deixa claro as vantagens de você servir a ele. Não é que é vantagem, assim, você vai servir por isso, mas você servir a obra de suas mãos, você servir o homem, você não vai ter retorno nenhum. Porque quanto mais você dá para o homem, mais o homem quer de você. Aí você acaba fazendo a sua parte, a parte do outro, e no dia que você parar de fazer ou que você colocar limites, você não vai prestar mais. Você vai adorar um Deus que muitas vezes vai te vai te obrigar a fazer certos rituais que, além de ter todas aquelas imagens que eles criaram com as mãos deles, eles ainda inventavam que tinha que ter relação com aquelas imagens, né? Inventavam que tinha que se prostituir na frente daquelas imagens. Eles inventavam mil e uma coisa, e pior de tudo, as imagens não protegiam eles. Eram eles que tinham que proteger as imagens, porque para onde eles iam, eles tinham que levar. Para onde eles iam, se tivesse uma guerra, tinha que esconder, tinha que fazer tudo isso. Pô, se eu estou precisando de ajuda e estou tendo que ajudar, não existe, é, não existe motivo Lógica. nenhum para isso. É isso, lógica. E Deus, ele, por amor da gente, e esse povo sabia muito bem, ele criou todo um plano de salvação. Por amor da gente, ele ia enviar o filho dele. Só um minuto. E durante esses versos finais, eu só conseguia ver a situação de Daniel, porque o rei sonhou e Minha voz está meio trêmula, mas eu não estou chorando não, viu, gente? É, durante aquele tempo, os caldeus, os saduceus e tudo que era Eus lá, não conseguiu decifrar. Foi Deus quem mostrou para Daniel a visão. Ele criou uma imagem com os pés de barro fraca, embora estava revelando tudo o que ia acontecer, mas foi Daniel quem foi lá explicar o que significava cada coisa. Os deuses não faziam mais nada. O cara virou bicho. Foi lá, virou bicho, foi morar no meio do mato, acho que 5 anos, não foi? Ficou lá e não teve um deus dele que pudesse quebrar profecias de Deus. E você simplesmente tem a escolha. Deus simplesmente deu a escolha para todo mundo. Só que eles acham que a colheita é culpa de Deus, não é. A primeira lei da física, né? Toda ação existe uma reação. Você plantou, você vai colher. Bom ou ruim, aí você que vai decidir. Você tem a opção de quem você vai receber no seu corpo. E assim mesmo, a única opção que você tem e quem vai respeitar a sua opção é Deus. Porque um encosto, ele não pede permissão para entrar no seu corpo. Se você está vulnerável, se você está suscetível a ele lá, está servindo a ele, ele vai vir, e quando ele sair, ele vai trazer 7, e depois vai trazer mais 7, e quando vai ver, a pessoa está aí, com legiões, falanges e falanges, e servir a um Deus que tudo que faz é para o seu bem, a pessoa não quer. E eu não consigo entender essas coisas. Eu acho que eu já contei essa história antes de uma vizinha que toda vez que estava bebendo e me via, ela manifestava com determinado encosto. E eles diziam que a culpa era minha. E diziam assim, o guia de luz dela, eu ficava perturbada, do alto da cabeça até a planta dos pés. Mas eu ficava pensando, eu falei, gente, isso é um guia de luz? A mulher quebrava a casa toda. A mulher xingava, ia para o meio da pista se jogar, ainda bem que era perto do hospital. Eu falei, esse capeta é muito, esse guia de luz é muito esperto, que ela vai se jogar lá perto do hospital, que ela não vai lá para a ponte, que é tipo assim, de uma ponta da cidade à outra. E eu ficava pensando, e quando ela baixar um guia de treva?
ela vai me matar. Só que assim, só que sabe aquela mistura de medo com vontade de pagar para ver? Minha mãe nunca deixou. Toda vez que tava, ela trancava as portas e tudo mais, o pessoal pegava essa mulher e levava para longe. Mas eu ficava lá esperando para ver. Eu falei, eu quero é que venha. E Deus não faz isso. Se você não quiser servir a Ele, Ele não vai te atribuir punição nenhuma. Tá bom, você só vai lá e quebra sua cara. Ele mostra que Ele nos respeita. E isso é coisa que nenhuma outra entidade vai fazer isso. Porque as pessoas chegam no terreiro, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, e você, se você não fizer, você vai morrer. Aí quando a pessoa chega na igreja que vai usar a fé, que, que é sugerido fazer algum tipo de sacrifício, a pessoa é criticada, a pessoa tá tendo uma lavagem cerebral. Eu falei certo? Cerebral? Não é cerebral, não? E você só vai colher, você só vai ganhar com Deus. E se você não fizer, você não vai ter problema nenhum. Você chega em qualquer igreja, você não é obrigado a fazer uma campanha, você não é obrigado a dar oferta, você não é obrigado a pegar um envelope. Se você não pegar, não vai acontecer nada. E se você pegar, você vai ver os resultados. Mas isso eles não percebem. Mas é muito fácil criticar o outro. Então, Deus, mesmo assim, ainda tem piedade dessas pessoas e faz de tudo para alcançar aquelas pessoas. Ele nos usa, ele nos faz padecer algumas coisas por amor dessas pessoas que estão virando as costas para ele. E depois essas pessoas ainda têm coragem de dizer que Deus não existe, ainda têm coragem de fazer de outras coisas o seu Deus. Só que na hora que o calo aperta, eles se voltam e Deus está lá de braços abertos. Eu acho que o melhor de tudo é isso, é a natureza generosa de Deus. Que por mais que você erre, por mais que você peque, se você se arrepender de verdade, abandonar o, o seu erro, ele vai te aceitar de volta. Ele não vai fazer distinção, ele vai te amar da mesma maneira que ele ama as 99. Aquelas 99 lá do aprisco que ficou por causa de um que se perdeu. Maiana caiu, Tem pessoal. áudio. Ah. Ela caiu, ela caiu. Neide, Ah, eu achei muito bacana esse versículo 29, a clareza de Deus. O pai do gente. Tem alguém no banheiro escutando barulho, né? Eu achei muito bacana esse versículo 29, a clareza de Deus com a explicação sobre a idolatria. Quando eu era criança, aconteceu um fato muito incrível e a gente não entendia nada, nem minha mãe, nem eu, mas hoje eu entendo. Minha mãe era devota. Aí tinha aquela coisa, tem de fazer o altar dos santos. E quem era a pessoa? Eu fazia, no caso, para mim, né? Porque nasci em determinado mês. Gente, incrível. Quando montava tudo, colocava os blocos, a areia, o altar vinha abaixo, não permanecia em pé. Aí comprava as imagens para fazer a reza. A galinha ia e quebrava. Eu achava incrível essas coisas. Hoje, na verdade, que eu acho incrível, porque antes eu não entendia, né? A gente ficava se perguntando por quê. Até hoje, gente, muito bacana, né? Deus, naquela época, a gente não entendia nada. Não sabia nem que idolatria, não tinha essa perspecção que tem hoje, esse entendimento. E Deus não permitiu que nós continuássemos na idolatria. Aí essa clareza de Deus aí achei muito bacana. muito interessante aí. Incrível, incrível, dona Lília. Contratava o pedreiro, fazia. Oxe, era ele fazendo e o bicho caindo. Porque não foi Erivaldo. Se fosse Erivaldo, nem levantava. Não, ia cair do mesmo jeito. Nem levantava.
Dona Martiane, quer acrescentar alguma coisa, Martiane? Eu pude ver nesse capítulo que o que reina aqui, na verdade, também é uma religiosidade, né? Deus, ele quer despertar o povo para isso, né? Ele quer que o povo enxergue essa religiosidade, esse pecado. E meditando também no que a gente tem visto, né, em todas as igrejas, tem falado exatamente sobre isso também, né? Sobre a volta ao paraíso. Foi passado alguns vídeos e realmente relata muito bem sobre isso também, né? A gente vê que desde o princípio o ser humano ele tem a necessidade de crer em algo tocável, né? O ser humano ele tem essa necessidade de sentir, de tocar, né? De ter os seus sentidos apurados, né? E a gente vê isso também ao longo da história de Israel, que o erro de Israel sempre foi o mesmo, né? Querer deixar de ter uma fé totalmente espiritual para ter uma fé sentimental, né? Para sentir, para tocar algo palpável, né? E hoje não é diferente, né? A gente vê a maioria das pessoas querendo servir a Deus da sua maneira, né? Servir a Deus, seguir a Deus do seu jeito, né? Ah, é um Deus de todos, de todes, de tudo, sei lá, não sei o que mais, os termos que usam aí, né? São tantas bandeiras, são tantas coisas, né, que são ditas aí nesse mundo, e que o foco é um só, na verdade, é sentir, né? O ser humano, ele quer sentir. Quanto mais ele sentir, eu estou sentindo que esse é o caminho, eu estou sentindo que essa é a verdade, eu estou seguindo o meu coração. E sem perceber, existe o distanciamento, né? Vem o distanciamento, vem a apostasia, vem muitas coisas que no final só afastam as pessoas de Deus. Então, o que mais me chamou atenção nisso, né, nesse capítulo, foi exatamente isso. Foi o que Deus queria despertar naquele povo, que foi o saia da sua religiosidade, né? E foi isso que chamou minha atenção. Perfeito. Dona Maria? Maria dormiu. Dona Mari? Oi, essa coisa da idolatria, eu sempre soube que uma determinada religião, né, que é 100% idolatria, os que estão à frente dessa religião, muitos têm noção, consciência de que essa prática não é correta. A verdade é essa. Eles têm noção que essa prática não é correta. Mas como já é uma coisa que vem de anos, né? Foi que 300 anos depois o Senhor Jesus morreu que surgiu, né, essa religião. Então ele se veio obrigado. E essa semana que passou, eu assisti um vídeo que eu fiquei assim impressionada de estar ouvindo aqui. Um ícone dessa religião, um ícone, né? Comentando, ele estava falando na linguagem dele o Salmo 115, que fala, né, que as pessoas que são idólatras, que adoram a imagem, é o 115, né, que se tornam iguais a elas, que não têm vida. Agora, o que eu não entendi é como é que essa pessoa vem tantos anos adorando e de uma hora para outra ele continua dentro dessa mesma religião e está sendo contra o que ele pregou a vida toda. Isso está revoltando os fiéis, né, dessa religião. O que ele disse, essa religião, como é que pode uma pessoa achar que diante de uma imagem ela pode ter resposta diante de uma imagem de gesso?
Eu ainda voltei o vídeo para ver se era aquilo mesmo que eu estava ouvindo. E eu fiquei impressionada com essa colocação. Aí na minha cabeça veio o quê? Eu acho que a visão se abriu, Jesus está às portas, e eu penso que ele pensa o seguinte: olha, eu tenho que pregar a verdade agora, porque Deus vai me cobrar essas almas. Né? Mas não sei. Não, eu fiquei assim, a cabeça entrou em parafuso, porque, meu Deus, uma pessoa que vive esse tempo todo, esses anos todos, esse religioso passava na televisão e tudo mais, mostrando a imagem, aquela santa preta lá, mostrando a imagem, sabe aquela santa que é escura, que eu tinha um medo quando era criança. E, no entanto, aí eu mandei para um primo meu, que é católico, apostólico, romano, primo segundo, eu acho que ele tem 70 e poucos anos. E, ultimamente, esses, né, eles estão batendo muito contra a idolatria, e dentro de um lugar cheio de imagens. É isso que não está dando para entender o que está acontecendo. Eu fui mandar para esse primo meu, e isso aí já ganhou um inimigo, né? Claro. Já ganhei um inimigo. Acabou o amor, acabou a conversa, acabou o parentesco. Então, é isso que eu queria colocar. E assim, justamente quem defendeu tantos anos, agora está percebendo que a verdade tem que ser falada ao povo. Graças a Deus por isso. Eu, por um lado, eu fiquei feliz, porque a verdade está sendo dita. E com isso, eu creio que muitos que estão nesse pecado da idolatria de imagens vão querer. Eu acho que esse vídeo abriu os olhos de muita gente. Era isso. Beleza. Deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. Estamos falando da Igreja Católica, para sermos mais claros, e foi o padre Fábio de Mello, né, que falou a respeito. Mas existe dentro da Igreja Católica hoje uma cisma, uma divisão. Eles estão divididos, né? Tem a Igreja tradicional e tem a carismática. A carismática não adora ídolos, mas a Maria continua lá. Então, por mais que ele faça essas alegações, ele sabe que é verdade, ele tem Bíblia, ele lê. A renovação carismática, ela vem para trazer essa mudança de pensamento dentro da Igreja Católica, porém, a Maria continua lá. Então, tirou São Marcos, São Mateus, São Pedro, São Apolônio, São Dimas, não sei das quantas, tirou tudo. Mas a Maria, com todos os seus nomes e trejeitos, suas cores, suas faces, ela continua lá. Então, não abriram mão de todo da idolatria, infelizmente, tá? Mas a carismática, ela tem uma forte inclinação a tirar as imagens. Você vê, as igrejas católicas carismáticas, elas não têm imagens, salva Maria. Tá lá. Eu quero deixar só uma colocação aqui. Quando eu falei em relação à imagem preta, não é racismo da imagem preta, pretofobismo, raciofobismo, majofobismo, nada disso. Antes que pareça ser, né? Só que a imagem é meio feinha mesmo. Aliás, eu acho todas essas esculturas meio feinhas, gente. São assustadoras mesmo. Isso. Quando eu era criança, minha mãe era devota dessa aí, e era dentro de uma grutinha, assim, cor-de-rosa, que acendia uma luz vermelha. Aí, quando a gente, perto de dormir, a gente acendia para ver a cara disso aí, aquele zoião, ninguém dormia. O detalhe era esse, ninguém dormia. Então, não é racismo, petofobismo, nada disso. É a questão mesmo que eu ficava assustada pelos olhos, os olhos porque eu sou afrodescendente, sou mulata e não tem essa coisa de... Mulata, velho. Pô, essa galera que gosta de branquear é lenha, viu? Vamos nem falar sobre isso, vá. Dona Maria, pode falar. Essa sua saudade aqui, Vamos lá, Dona Maria, pode falar aí. O que ficou aí desse saudade. capítulo para a senhora? Você fala um minuto, Dona Maria, e você quer que no mesmo instante eu esteja
entendeu? Com o áudio ligado, senão você chega e diz, a Dona Maria dormiu e passa para outra pessoa. KKKKK. A Igreja Católica, ela não ficou os ídolos, não. Elas continuam. Agora elas estão com um novo santo, Padre Pio, sabe? Tem um homem que ele anda por aqui, eu já o vi ali em Estela Maris, com a imagem de Padre Pio nas costas, certo? E faz procissões e etc, etc, orações, etc, de Padre Pio, certo? Infelizmente, a devoção, a idolatria não saiu da Igreja Católica, porque o entendimento deles é o seguinte: não deves adorar ídolos, ídolos bezerros, ídolos orixás, ídolos que não têm nada a ver com a história de Jesus Cristo. Mas você pode se ajoelhar diante de uma cruz onde está Jesus Cristo ali crucificado, porque aquilo ali é a imagem do que Jesus passou. E não tem problema nenhum você se ajoelhar diante dessa imagem. Não tem importância você se ajoelhar diante da imagem da Mãe de Deus, porque ela existiu de fato, entendeu? E é algo que está da, como, dentro da forma deles verem, está dentro da religião. O que você não pode é se ajoelhar e reverenciar Buda, ou qualquer dessas coisas que não estão ligadas à religião católica. É esse a linha de pensamento deles, certo? Porque eles continuam orando. Agora tem esse Padre Pio aí, que eu não sei muito sobre ele, não, porque estou afastada há muito tempo que não frequento a Igreja Católica, certo? Mas eu vejo Estela Maris, já vi também a procissão dele e tal. Parece que a igreja dele, o pessoal, os devotos dele, se reúnem numa igreja ali católica que existe ali em Itapuã, por dentro daquelas ruas que tem é, as casas da aeronáutica. Ali dentro tem uma igreja. Eu já fui uma vez lá, mas eu não sei nem como voltar. Eu acho que é ali que tem a devoção de Padre Pio, sabe? Porque foi ali que eu vi a referência dele pela primeira vez. Tem um homem que precisa um médico, e ele anda por todas aí com a imagem de Padre Pio, porque ele conseguiu graça com Padre Pio, e ele fez esse voto, né, de divulgar a fé em Padre Pio, divulgar a devoção de Padre Pio. E ele sai por aí, visita as igrejas com a imagem de Padre Pio. É isso. Esse Padre Pio era um padre italiano que tinha os estigmas e dizia que era a mesma marca de Jesus Cristo, os cravos na mão. Sim, ele foi perseguido pelos É, papas, e mesmo assim ele conseguiu fazer muitas coisas e conseguir, dizem, né, tem relatos de vários milagres dele. Ok, pessoal. Vamos concluir por aqui hoje, tá certo? Nosso horário já está avançando. Cristiane, faz a oração aí. Eu caí, mas eu vim para cá, porque eu não sei o que aconteceu. Meu celular saiu aqui, não quis voltar mais. Descarregou. Deve ter descarregado, né? Não, ele travou aqui, mas eu tô aqui. Glória a Deus. Por hoje é só. Martinha já sabe aí. Cristiane que vai fazer a oração aí final. Manda ver aí, Cristiane. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, já em Tua presença, meu Deus, eu quero, meu Senhor Jesus, te agradecer, meu Deus, por esse momento, meu Pai. Te agradecer, meu Deus, pela vida de cada mulher aqui presente, meu Senhor, e pela vida daquelas que não puderam estar aqui, meu Pai, participando desse momento. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar cada uma delas, meu Deus.
E que assim como nós aprendemos hoje sobre a tua palavra, meu Deus, que as pessoas que vierem ver esse vídeo, que elas venham, meu Pai, aprender também, e que venham, meu Senhor Jesus, ter os seus olhos abertos, meu Deus. E que se no meio dessas pessoas tem aquelas, meu Pai, que ainda praticam a idolatria, que elas venham entender, meu Deus, que não te agrada, que o que te agrada é ser sincera, é te servir, meu Pai, é adorar somente a Ti. Meu Senhor, toma a vida de cada uma nas Tuas mãos. Abençoa, meu Deus, a vida de Paloma. Abençoa a vida de Dona Lília, meu Senhor, que está nessa viagem. Que o Senhor venha, meu Pai, conduzir ela em todos os momentos, meu Deus. Eu te agradeço por tudo. Toma a nossa noite em tuas mãos, que o Senhor venha vigiar nosso sono. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. E a gente volta na terça-feira. Deus abençoe.